que nós começamos já há alguns domingos, e o título da nossa série, O Rei está voltando. Estamos falando sobre a segunda vinda de Jesus e as suas implicações, e hoje nós vamos para a parte 4, para a mensagem 4. Hoje, eu cheguei a tocar nesse assunto domingo passado e me deu vontade de ministrar sobre isso, porque é algo muito importante que pouca gente tem conhecimento. Então hoje o tema de hoje, o título de hoje é As Festas Bíblicas e os Encontros Marcados com o Messias. Que festas são essas? Festas bíblicas. Tem muita gente que até desconhece a existência dessas festas. Domingo passado, na mensagem 3, nós falamos sobre o casamento judaico, a cerimônia de casamento judaico e os seus símbolos proféticos, que apontam para Jesus. E nós vimos que Jesus, se apresentando como noivo e colocando a igreja como a sua noiva, ele usou a ilustração do casamento e ele cumpriu à risca os trâmites do casamento judaico, e a parte final ele irá cumprir por ocasião do arrebatamento da igreja e do seu casamento com a igreja, que é um sentido figurado. O casamento aqui é a união de Cristo com a sua igreja, que estará com ele para sempre, como nós acabamos de cantar agora. Então hoje nós vamos ver uma outra lição importante a respeito das festas agora. Nós falamos do casamento e agora nós vamos ver sobre as festas bíblicas. E o que elas têm a nos ensinar sobre as profecias bíblicas a respeito de Jesus Cristo. Primeiro eu quero ressaltar que essas festas, ao contrário do que algumas pessoas pensam, elas não são festas judaicas. Tem gente que já se entorta todinho, porque isso é judaizante, isso é coisa de judeu, e nós somos cristãos. Primeiro que já está errado esse seu preconceito com Israel, Você precisa estudar melhor a história do cristianismo para você aprender a amar Israel e não ter preconceito com Israel. Mas eu quero deixar claro que essas festas que nós vamos falar hoje, elas não são festas judaicas, mas são festas bíblicas. E Deus chama essas festas de minhas festas, e também são colocadas como festas do Senhor. Olha só, em Levítico capítulo 23, versículo 2, aqui fala sobre essas festas. Diz assim, isso é Deus falando: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas, ou em outras versões como santas convocações. Então Deus está dizendo aqui que essas festas que os judeus celebram há milênios são chamadas, que foi Deus que instituiu, foi Deus quem criou essas festas. Ele chama de minhas festas e de reuniões sagradas ou de santas convocações. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo, agora já no Novo Testamento, falando para a igreja cristã, o que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre essas festividades, essas festas bíblicas que são celebradas por Israel há centenas e centenas de anos. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Fica atento, porque se você perder esse início, você não vai entender o restante. Paulo diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa. Ele está falando das festas. Ou a celebração das luas novas, também está falando da festa. Existe uma das festas aqui que se celebra na lua nova. Ou dos dias de sábado, que era guardar o sábado como judeus. Paulo está dizendo assim para a igreja: que ninguém vos julgue por essas coisas, se vocês fazem ou se vocês não fazem, se vocês celebram ou não celebram as festas, ou se vocês guardam ou não guardam o sábado. Ele está dizendo: ninguém vos julgue por isso. Aí ele completa: estas coisas, o que? As festas e o sábado,
estas coisas são sombras do que haveria de vir, e a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha o que ele diz: as festas e os dias de sábado são sombras daquilo que haveria de vir, e todas essas coisas têm a sua realidade, ou seja, se realizam em Cristo. Queridos, Paulo aqui traz uma revelação maravilhosa e profunda. Primeiro, Paulo está dizendo: a igreja não é obrigado a praticar, a celebrar as festas bíblicas, porque ali foi uma instituição para o povo de Israel. Então a igreja não está obrigada. A igreja é formada por gentios e não por israelitas ou por judeus. Paulo está dizendo: vocês podem ou não podem, ninguém vos julgue por isso. Mas aí ele traz uma revelação que para mim é a coisa mais importante aqui. Ele diz: as festas, elas são sombras das coisas que haveriam de vir, ou seja, elas são profecias, elas apontam para o futuro. Querido, veja a analogia que Paulo está usando aqui com sombras. A sombra, ela depende de uma realidade para existir, correto? Não existe uma sombra por si mesma. A sombra é sempre o quê? A projeção da luz sobre alguma coisa que forma uma sombra. Então só existe sombra porque existe alguma coisa real que está projetando aquela sombra. É isso que ele está dizendo: as festas bíblicas, elas são sombra, mas existe uma realidade, que é quem? Cristo. Ou seja, só existe a sombra de uma árvore porque existe uma árvore. Só existe uma sombra de pessoa porque existe uma pessoa. E Paulo está dizendo: as festas são sombra, mas o que revela essas sombras, qual é a realidade por trás dessas sombras, ele diz, é Cristo. Essa é a coisa mais importante. Então, querido, as festas bíblicas que são celebradas no calendário judaico, né, é o calendário profético de Deus. Elas anunciam 7 encontros ou 7 atos de Cristo como Messias aqui na terra junto ao seu povo. As festas são convocações santas de Deus. Lembra que nós lemos? São santas convocações, santa convocação. Deus está convocando o seu povo para se reunir na presença dele. A intenção de Deus quando estabeleceu essas festas, ok? Foi Deus que estabeleceu as festas. A intenção de Deus era que durante essas festas, nessas épocas de festa, o povo se reunisse na presença dele, em comunhão com ele, em arrependimento, em quebrantamento, em purificação, porque Deus estava marcando o encontro do seu povo com o Messias, Jesus Cristo, por meio dessas festas, e o povo estaria preparado para encontrar com o Messias, porque estariam reunidos em santa convocação. A palavra festa aqui, que foi traduzida para nós em português aqui como festa, né, é a palavra hebraica moed, ou no plural, essa palavra é moedim, que significa convocações solenes, ou encontros dedicados, ou até ensaios santos. Então, o que eram essas celebrações que Deus estabeleceu? Era uma espécie de ensaios. Ele colocou o seu povo para todos os anos, daquela mesma data, fazer um grande ensaio para encontrar-se com o Messias. Eram convocações para fazer o povo se quebrantar, para se preparar para encontrar com o seu Messias. E em algum momento da história, durante essas festas, o Messias Jesus Cristo iria aparecer ao seu povo em algum ato. Paulo nos ensinou em Colossenses 2, 16, 17, que foi o texto que nós lemos, é o segundo texto que nós lemos hoje, que os cristãos que não são judeus, eles não eram obrigados a participar das festas, porém, eles não deviam ignorar as profecias e as revelações contidas nessas festas, pois elas revelam Cristo, o Messias. Então, deixa eu fazer você entender aqui.
né? De repente é o seu primeiro contato. Eu já falei sobre isso aqui há alguns anos, mas de repente é o seu primeiro contato. Daqui a pouco eu vou dizer quais são essas festas. Então Deus criou 7 cerimônias e disse: vocês todos os anos vão celebrar essas cerimônias. Era um decreto de Deus. E cada cerimônia dessa, ela relembra alguma coisa que aconteceu no passado de Israel, mas ela também aponta como profecia para o Messias Jesus que viria. Então entenda, querido, é impossível entender com clareza o que está escrito na Bíblia, e principalmente as profecias a respeito da segunda vinda de Jesus e do fim dos tempos, se você não entender a história de Israel. Se você desprezar a história de Israel, como muitos cristãos fazem, e eles torcem o nariz para Israel, eles não estão nem aí para entender a história de Israel. Se você não entender a história de Israel, você não vai entender as promessas que Deus tem para a igreja também. Então você precisa entender as promessas feitas a Israel, a história de Israel, para que você entenda as profecias a respeito do futuro. O cristianismo, entenda, o cristianismo nasceu em berço israelita, em berço judaico, não esquece disso. Não vamos cuspir no prato que comemos. Paulo em Romanos, ele alerta a igreja para isso. Não despreze os judeus, não. A igreja cristã nasceu em berço judaico. Metade da Bíblia, né? Na verdade mais da metade da Bíblia, né? O Antigo Testamento é a história de Deus com a nação de Israel. E até os 4 evangelhos, ali ainda é Jesus tratando com Israel, porque ele veio primeiro para quem? Para os seus. E quem eram os seus? Os judeus. Inclusive quando ele envia os discípulos, né, antes do Pentecostes, ele ainda vivo, ele diz assim, não vão a lugar nenhum que não seja a casa dos perdidos de Israel. Primeiro é para os perdidos de Israel. Quando a mulher cananeia chega e vai falar com ele, ele diz, não, eu vim primeiro, ele diz, eu vim para os judeus. Aí diz, mas Senhor, nem pelo menos as migalhinhas que caem da mesa. E aí ele se admira com a fé daquela mulher cananeia que não era judia. Mas observe, o cristianismo ele nasce em berço judaico, a metade da Bíblia, a história de Israel. Os 12 apóstolos eram judeus. O próprio Messias, Jesus Cristo, era judeu. Paulo, aquele que foi designado por Jesus para ser o apóstolo dos não-judeus, que a Bíblia chama de gentios, que somos nós, Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Então a gente não pode ignorar a história de Israel, a gente não pode ter desprezo por Israel, mas devemos amar Israel, porque nós nascemos em berço judaico, nós que eu digo, nós a igreja. Foi sob a influência do Império Romano, já quando a igreja, né, aquele episódio lá que supostamente o imperador Constantino se converte ao cristianismo, e aí a religião cristã, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado. É sob a influência de Constantino, do Império Romano, que a igreja começa a dar as costas para Israel, que a igreja começa a desprezar Israel, porque ela, em determinado momento ela foi forçada a isso. Ela foi forçada a deixar toda e qualquer ligação com Israel. E aí a igreja, ao longo dos séculos, perdeu o conhecimento sobre essas coisas que nós estamos ensinando esses dias, como o casamento judaico e os seus sinais proféticos, sobre as festas. Que festa? De repente você está se perguntando, que festa são essas? Diga logo que festa é essa. Você nunca nem ouviu falar. Por quê? Porque a igreja se distanciou de Israel e parou de entender o que a Bíblia diz. Tem muita gente que vai ler o Antigo Testamento e não entende nada. Por quê? Porque não entende nada sobre a história de Israel. Consequentemente, tem muita coisa no Novo Testamento que não entende, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Então é sob influência de Roma que a igreja se distancia, vira as costas para Israel. E a gente perdeu muita coisa por isso. Agora vou responder a pergunta que talvez você que nunca ouviu falar sobre esse tema não para de se fazer. Que festas são essas? Quais são as 7? São 7, viu? Assim como o candelabro, né? Que ficava no tabernáculo e no templo, que também é falado lá em Apocalipse, que representa as 7 igrejas, né? São 7 festas bíblicas anuais. Quais são elas?
A Páscoa, né? Aqui tem um símbolozinho representando, está pequenininho porque eu não encontrei uma imagem melhor do que essa. Mas a primeira festa é a Páscoa, essa todo mundo conhece, embora muita gente pense que é a festa do coelho e do ovo de chocolate. Então a primeira é a Páscoa, a segunda é a festa dos pães ázimos, a terceira, a festa das primícias, a quarta, a festa de Pentecostes, a quinta, a festa das trombetas, sexta, a festa da expiação e a sétima, a festa dos tabernáculos. Então são 7 festas anuais, bíblicas, ordenadas por Deus para serem celebradas por Israel como decreto perpétuo, ou seja, para sempre. E Paulo diz que essas 7 festas são sombras do que haveria de vir, elas profetizam sobre Cristo, o Messias. E deixa eu dizer a primeira revelação para você. Jesus, por ocasião da sua primeira vinda aqui, quando ele veio a esta terra, Jesus cumpriu as 4 primeiras festas. As 4 primeiras festas eram profecias ligadas à primeira vinda de Jesus. E quando Jesus veio a primeira vez aqui em carne, né, se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu as profecias em relação às 4 primeiras festas. E as 3 últimas são profecias em relação à segunda vinda de Jesus, que ele cumprirá quando vier buscar a igreja e implantar o seu reino milenar, que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Então a pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: como podemos ver as profecias a respeito de Jesus e do fim dos tempos se cumprindo nas festas bíblicas? É isso que vamos ver, como Jesus cumpriu as 4 primeiras e como ele vai cumprir as 3 últimas. Então hoje, além de você conhecer como são essas festas, o que elas representam em relação ao passado de Israel, porque elas são uma celebração do passado, do que Deus fez no passado, vocês vão descobrir quais são as profecias contidas nessas festas em relação ao futuro do Messias, o que ele já cumpriu e o que ele ainda vai cumprir no nosso tempo ou daqui para frente. Primeira coisa, essa primeira aqui, a igreja, pelo menos a Ibavim, já está acostumada, porque por ocasião da Páscoa a gente está sempre trazendo à memória isso daqui. Então, primeiro, Jesus cumpriu a Páscoa com a sua morte. A primeira festa de todas é a Páscoa. E a Páscoa foi cumprida por Jesus quando ele esteve aqui, e ele cumpriu a Páscoa com a sua morte. Mateus 26, 2, ele disse assim, Jesus, vocês sabem, ele dizendo para os discípulos, vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa. E o Filho do Homem, você sabe que o Filho do Homem se refere ao próprio Cristo, ele está falando em relação a ele mesmo, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Preste atenção, o próprio Jesus está dizendo aos discípulos, daqui a 2 dias vai acontecer em Jerusalém a festa da Páscoa. É a primeira festa do calendário de Israel. Vai acontecer a festa da Páscoa. E ele diz, eu serei entregue para ser crucificado na Páscoa. Então o próprio Jesus está dizendo, eu vim para cumprir a Páscoa. Mas de repente você não sabe o que é Páscoa, está dizendo, mas o que tem a ver Páscoa com Jesus ser crucificado na Páscoa? Querido, a Páscoa, ela cumpre 2 propósitos, ela aponta em 2 direções. A Páscoa foi instituída por Deus lá no passado, quando o povo saiu do Egito, e havia nessa celebração a morte de um cordeiro. E a Páscoa para os judeus, para Israel, celebrava o dia em que Deus os libertou da escravidão do Egito. Mas a Páscoa também profeticamente apontava para o futuro, em o dia em que viria o Cordeiro de Deus para ser sacrificado para perdão dos pecados e libertar a humanidade do cativeiro, não de Faraó, mas de Satanás e do pecado. Olha só um resumozinho aqui do dia em que Deus criou a Páscoa. Foi Deus que criou as festas. Então um dia Deus criou a Páscoa.
Êxodo capítulo 12, versículo 1, 3, versículo 5 e 6, versículo 7 e 8 e versículo 13 e 14. Fiz um resumo aqui. E falou o Senhor a Moisés. Lembra, o povo aqui estava preso no Egito. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este vos será o primeiro dos meses do ano. Olha só, Deus está estabelecendo um calendário para a sua nação que Ele vai criar a partir daquele povo. Ele está dizendo: olha, o dia que vocês vão sair daqui do Egito, vocês são escravos, a partir de agora, esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês. É o calendário judaico, o calendário de Israel. Ele diz: então esse será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Aí agora está dando instrução o que é que eles vão fazer. O texto continua: o cordeiro ou cabrito será sem mácula ou mancha de 1 ano, ou seja, o cordeiro tem que ter 1 ano de idade, não pode ter defeito nenhum, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então preste atenção, Deus está dizendo: cada família em Israel vai pegar um cordeiro de 1 ano, sem nenhum tipo de mancha ou defeito ou doença, vai levar para a sua casa, e vai ficar no dia 10, e vai ficar com esse cordeiro até o dia 14, e no dia 14 à tarde, todos vocês de Israel vão sacrificar esse cordeiro. Foi o que nós lemos até agora. Continua: e tomarão do sangue do cordeiro, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Vão pegar o sangue do cordeiro e passar nos portais da frente da casa. O texto continua: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos. Gente, pão ázimo é pão sem fermento. A festa dos pães ázimos é a festa dos pães sem fermento. Então ele está dizendo: vão comer a carne do cordeiro assada no fogo, e o acompanhamento é o quê? Pães ázimos, com ervas amargas a comerão. E aquele sangue que foi passado na porta vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, ou seja, ninguém vai morrer na casa de vocês. Ou seja, o sangue do cordeiro passado na porta ia salvar os filhos primogênitos dos hebreus, que eram os judeus, da morte, da praga da morte, que foi a última praga colocada sobre o Egito. O texto continua: quando eu feri a terra do Egito, e este dia vos será por memória, e celebrar-o-ei por festa ao Senhor. Ou seja, está dizendo: isso que eu estou ensinando para vocês fazer vai ser um memorial, e vocês vão transformar isso numa festa dedicada a mim, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. O que é um estatuto perpétuo? É um contrato, é uma obrigação que nunca vai passar. Ou seja, vocês vão celebrar a Páscoa, ok? Essa festa para todo sempre. Então observe, foi aqui que Deus criou a Páscoa, quando o povo foi sair do Egito. E a Páscoa era uma celebração da saída do Egito, mas ela continha em si a sombra projetada de quem? De Cristo. Lembra que Paulo falou? Ou seja, ela apontava profeticamente para Cristo. Para o passado ela dizia: a Páscoa é a gratidão que nós demonstramos a Deus por Ele ter nos libertado da escravidão do Egito. Celebremos a Páscoa. Mas o que os judeus não entenderam, e eles não entenderam, era que a Páscoa era sombra que apontava para o futuro, profeticamente dizendo: a Páscoa vai se completar e se realizar em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que será morto, e o seu sangue livrará a todos, não da morte do primogênito, mas da morte gerada pelo pecado, a morte da alma. Então Jesus, Ele vem a esta terra, se faz carne, habita entre nós,
por volta lá dos 33 anos. Então ele chega um dia da Páscoa e diz: agora eu vou cumprir a Páscoa. Ele diz: faltam 2 dias e eu serei entregue para ser crucificado. Quando? Que dia? Na Páscoa. Queridos, é isso que eu quero que vocês entendam. Vejam só, lá em Jerusalém estava todo mundo celebrando a festa da Páscoa, que eles já celebravam há milênios. E aí, naquele ano, por volta do ano 33, Jesus chega para cumprir a Páscoa, para cumprir o lado profético da Páscoa. E é interessante, lembra que nós lemos aqui a instrução de Deus, no 10º dia do primeiro mês, que é o mês de Nissan, que é do calendário judaico, vocês vão separar o cordeiro. Aí Jesus, na véspera, Jesus entra onde? Em Jerusalém, no domingo de Ramos. Ou seja, na segunda-feira, do domingo para a segunda, é o dia de se providenciar o cordeiro. Então Jesus se apresenta em Jerusalém como cordeiro. Olha que coisa incrível. E os judeus, eles levavam o cordeirinho de 1 ano, sem mancha, sem mácula, para onde? Para casa. E sabe onde eles colocavam? No quintal? Não, o cordeiro ficava dentro de casa. Sabe por que o cordeiro ficava dentro de casa? Porque o cordeiro, lembra, tinha que ser sem defeito, sem mancha, sem doença alguma. Você olhava para o cordeiro a primeira vez, você via que ele não tinha mancha, você via que ele não estava mancando uma perna, mas você não tinha certeza que ele não tinha doença. É por isso que eles deixavam o cordeiro durante, depende do jeito que você conta, do 10º ao 14º dia. Se você contar que o 10º já está contando, né? Passou o dia 10, 11, 12, 13, 14, 5 dias dentro de casa. Então era 5 dias convivendo com o cordeirinho e prestando atenção. Espera aí, se ele vai mancar numa perna, se ele vai apresentar algum sinal de doença, porque se ele apresentar um sinal de doença, ele não serve para ser o cordeiro da Páscoa, que tem que ser um cordeiro perfeito. Então era assim que era feito. Então Jesus vai cumprir a Páscoa. Ele se apresenta em Jerusalém e entra, para todo mundo ver. Ele entra triunfante, lembra, no domingo de Ramos, montado no jumento. Pronto. Ele passa aquela semana toda em que os cordeirinhos lá em Israel estavam dentro da casa sendo observados. Jesus passa a semana toda indo à casa do Senhor, que era o templo. Ele passou aquela semana toda indo ao templo para ensinar, para pregar. E sabe o que estava acontecendo quando ele estava lá? Ele estava sendo examinado também. Mas espera aí, antes de falar disso, quer ver uma curiosidade sobre Jesus entrar em Jerusalém montado no jumentinho? Tem uma curiosidade aqui bem interessante. Lembra, Jesus entrou em Jerusalém e todo mundo recebeu ele como rei, né? Com folhas de palmeira, assim que se recebia um rei. Diz que tiravam as capas e colocavam para o jumentinho passar em cima. Mas sabe a curiosidade aqui? Quando é que um rei entrava em uma cidade montado no jumento? Isso não era comum. Normalmente o rei entrava montado em cavalo. Mas quando é que um rei entrava montado no jumento? Sabe quando? Quando existia guerra entre 2 reinos, ou rumores de guerras, estava para acontecer uma guerra, ou já estava acontecendo uma guerra entre 2 reinos, e um rei queria promover a paz, e queria dizer: olha, eu venho aqui em missão de paz falar com você, para a gente botar uma trégua nessa guerra. Então ele ia ao reino vizinho, ao reino que estava lutando com ele, mas quando ele chegava perto da entrada da cidade, que normalmente era cercada por muros, ele deixava o seu cavalo e ele montava num jumento. Então de longe ele era avistado pela guarda do outro reino, e já passava a mensagem para o rei, dizia: o rei fulano vem aí em missão de paz. Vir montado num jumento significa, ele vem em missão de paz. Quando Jesus chega em Jerusalém montado num jumento, porque ele podia muito, você sabe que o jumento foi prestado, né? Que ele disse aos discípulos: você vai assim, 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 chega lá, tem um jumentinho amarrado, peça ao dono, traga e depois a gente devolve. Ele podia ter dito: pega um alazão, 1/4 milha, né? Ele podia ter dito, mas ele disse um jumentinho, 0 quilômetro, mas era um jumentinho, nunca tinha sido montado. E aí Jesus se apresenta lá como um símbolo de paz, como um emissário da paz, porque Jesus estava para reconciliar
a humanidade com Deus. Ele vinha em missão de paz, ele vinha como servo sofredor, ele vinha como o Cordeiro de Deus, como ovelha muda que seria levada ao matador. Jesus não estava em guerra, Jesus veio em missão de paz, por isso ele entra montado no jumentinho. Mas você já leu lá em Apocalipse como é que Jesus vem na sua segunda vinda em glória? No final da grande tribulação, ele vem montado no jumento, ele vem montado num cavalo branco, e diz que os seus olhos são como chamas de fogo, né? E os seus pés de latão reluzente, uma espada lhe sai da boca, um manto, né, coberto de sangue, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vem para governar com cetro de ferro. Ele vem como o leão da tribo de Judá e não como o cordeiro. Ele vem como o rei para lutar e para destruir os exércitos que se levantaram contra Israel no final da grande tribulação. Aí ele vem montado num cavalo e não mais num jumentinho. Mas só uma curiosidade, fecha o parênteses aqui. Então, os cordeiros eram separados, levados para casa para serem examinados durante 5 dias. E Jesus passou esse tempo todo em que os cordeiros estavam sendo examinados nas casas, ele passou indo à casa do Senhor, que era o templo. E olha só o que estava acontecendo com ele, sendo examinado. Lucas capítulo 20, versículo 19 e 20, só a parte A do versículo 20, diz assim: os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola. Jesus tinha contado uma parábola detonando os líderes religiosos. E queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deveriam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Os fariseus, os sacerdotes, eles estavam loucos para prender Jesus, mas eles não tinham um motivo, porque Jesus não tinha o quê? Não tinha o quê, gente? Defeito, ele não tinha pecado. Então eles passaram a vigiar Jesus, pagaram homens para vigiar Jesus, para fazer perguntas, para ver se Jesus era pego em algum erro, em algum pecado, para eles poderem prender. Resultado, eles não conseguiram. Eles só puderam condenar Jesus com provas forjadas e com testemunhas compradas, porque Jesus não tinha defeito e não tinha pecado, assim como os cordeiros da Páscoa. Outro detalhe é que o cordeiro da Páscoa deveria ser morto no 14º dia, que era sexta-feira, e o cordeiro era amarrado no altar, né? Os cordeiros eram amarrados no altar por volta das 9 horas da manhã, e o sacerdote voltava na hora do sacrifício, das 3 horas da tarde, para então matar o cordeiro. Jesus foi preso pela madrugada, foi julgado, levado para lá e para cá, leva para Herodes, leva de volta para Pilatos. Sei que Jesus é pendurado na cruz por volta das 9 horas da manhã. E quando são 3 horas da tarde, Jesus já estava morrendo. Olha que coisa incrível. Assim como os cordeiros, Jesus é levado e amarrado por volta das 9 horas, e ele morre na hora do sacrifício dos cordeiros, às 3 horas da tarde. O cordeiro da Páscoa não poderia ter nenhum osso quebrado. Lá, é porque eu só li um resumo, mas lá naquele texto de Êxodo, explicando tudo lá sobre a Páscoa, vai dizer: vocês têm que assar o cordeiro inteiro, porque não pode quebrar ali nenhum osso. E por isso, o cordeiro da Páscoa, ele é enfiado num espeto, e ele ficava girando sobre o fogo inteiro. Ele não podia ser cortado, porque não podia quebrar nenhum osso. Era assim que era feito o cordeiro da Páscoa. E aí Jesus cumpre isso também, gente. Jesus foi crucificado, mas ele não teve nenhum osso quebrado. Você diz: mas que vantagem, qual é a diferença disso? Crucificação não tem nada a ver com quebrar osso? Aí que você se engana. Fazia parte do ritual de crucificação quebrar as pernas dos condenados. Por que eles quebravam as pernas dos condenados? Para apressar a morte, porque às vezes o camarada passava dias ali agonizando na cruz. E eles vinham e quebravam as pernas para apressar a morte. Quebraram inclusive as pernas dos 2 malfeitores que estavam ao lado de Jesus. Mas quando vieram quebrar as pernas de Jesus, o que foi que eles viram? Ele já tinha morrido. Ele morreu depressa demais. Mas por que Jesus morreu tão depressa? Por conta da surra, dos açoites que ele já tinha levado.
nenhum osso foi quebrado, mas ele tinha perdido muito sangue. E aí Jesus já tinha morrido, e aí não precisou mais quebrar-lhe as pernas, e aí se cumpre, nenhum osso lhe foi quebrado. Mas gente, olha que coisa sobrenatural, até a parte do espeto foi cumprida. Porque o que é que o soldado fez lá, o soldado romano faz, para verificar que de fato Jesus tinha morrido? Pronto, está aí a imagem, né? Ele vai lá com a lança e espeta, traspassa o lado de Jesus, assim como se fazia com o cordeiro no espeto. Até isso, até esse detalhe, Jesus cumpriu em relação à Páscoa. Então veja, durante a celebração da festa da Páscoa, Jesus se apresenta em Jerusalém, se apresenta como cordeiro e segue todo o trâmite da festa, assumindo o lugar do cordeiro e cumprindo a profecia que havia sobre a Páscoa, que se realiza e se completa em Cristo. Quem entendeu isso, levanta a mão e diga amém. Amém. Glória a Deus, a maioria entendeu. Essa foi a mais demorada. Isso vai terminar 2 horas da manhã. Essa foi a mais demorada. Vamos para a segunda festa. Então a primeira festa, diga aí qual é o nome da primeira festa. Páscoa. Jesus já cumpriu na sua primeira vinda por ocasião da sua morte. Segundo, Jesus cumpriu a festa dos pães ázimos com o seu sepultamento. Emendado com a festa da Páscoa, ali emendado mesmo, já começava a festa, a celebração, né? Quando você fala em festa, você pensa logo assim, o povo dançando. É uma solenidade, né? A celebração, a solenidade dos pães ázimos. Quem lembra o que é um pão ázimo? É um pão sem fermento. Muito bem, estão aprendendo direitinho. Então já começa a festa dos pães ázimos. Em seguida a Páscoa. Êxodo 12, 15 e 17 vai dizer aqui como é que funciona. É Deus dizendo como é que seria a festa dos pães ázimos, que é a segunda festa. Olha só, 7 dias comereis pães ázimos. Então a festa dos pães ázimos, ela dura 7 dias. Ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Não era só do pão. Eles tinham que procurar em todos os lugares da casa, se não tinha algum pouquinho de fermento guardado em alguma vasilhinha, eles faziam uma varredura para tirar todo o fermento de dentro de casa. Porque qualquer que comer pão levedado é o pão fermentado. Desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação, uma celebração. O texto continua. Também no 7º dia tereis santa convocação. Então no primeiro dia, né, era a celebração, e no 7º dia outra celebração para fechar. Nenhuma obra se fará nesses dias. Durante esses 7 dias era como o Shabat, como o sábado, ninguém poderia trabalhar. Senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Ou seja, o único trabalho que poderia fazer era preparar o alimento para que se coma, só isso, nada além disso. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, assim como a Páscoa, os pães ázimos também é instituído por ocasião da saída do povo da escravidão do Egito. E por que os pães ázimos, os pães sem fermento, lembravam ao povo do dia em que Deus os livrou do cativeiro lá no Egito? Porque quando Deus mandou se aprontar para sair, foi assim: hoje vocês vão fazer isso, isso e isso, e já põe sandálias nos pés, o cinto amarrado, porque vocês vão sair hoje. Então os pães ázimos mostra a pressa com que eles saíram do Egito. Porque quando você vai botar fermento numa massa, você bota o fermento e você tem que deixar a massa descansar, para ela levedar, para que o fermento faça efeito. Aí depois é que você vai assar. Mas era rápido a saída. Então o pão era sem
fermento. Isso demonstrava a rapidez, a pressa, não havia tempo, o pão era selado, era solado mesmo, aquele pão solado, sem fermento. Outra coisa, que o fermento representava impureza, o fermento representava o pecado que contamina toda a massa. Então Deus estava tirando eles do meio do Egito, a terra da idolatria, a terra do pecado, a terra da desobediência, ia formar neles uma nação santa. Então a ausência do fermento também tinha esse significado. Então a festa dos pães ázimos eram 7 dias de gratidão a Deus por ter libertado eles do Egito. Mas a festa dos pães ázimos também era uma profecia, era sombra, lembra de Paulo? Em relação ao que Cristo iria fazer, porque Cristo é aquele que iria retirar do seu povo o quê? Todo o fermento, todo o pecado. Ele ia levar sobre ele todo o pecado. Tem um detalhe na cerimônia dos pães ázimos, em que os judeus, eles fazem assim, tem um momento da cerimônia, né, no primeiro dia dos pães ázimos, eles têm um momento que eles chamam de a sacola da unidade. Eles pegam 3 pães ázimos, acho que tem uma imagem dali, pronto, parece uma bolacha creme crack, o pão sem fermento. Eles pegam 3 pães ázimos, colocam numa sacola, tá? E aqueles pães, eles têm um simbolismo, eles representam os 3 patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. Eles pegam o pão do meio, que representa quem? Isaque, Abraão, Isaque e Jacó. Eles pegam esse pão do meio, eles quebram esse pão, enrolam num lenço branco e escondem dentro de casa, longe dos olhos de todos. E aí os judeus modernos, nessa celebração, eles brincam com os filhos e prometem um prêmio ao filho que encontrar o pão escondido dentro de casa. É uma coisa para envolver a família. Mas o interessante é que, se nem se dá conta, o judeu ele pega qual pão? O do meio, que representa quem? Isaque. Aí quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê que Abraão, o pai Abraão, ele representa quem? Deus. Lembra o próprio Jesus falando naquela parábola do rico e Lázaro? Quando o Lázaro chega lá, né, que seria o céu, diz assim, ele está no seio de Abraão, pai Abraão. E aí o outro dizendo, pai Abraão, ali ele está representando Deus. E o filho de Abraão, que é Isaque, representa quem? Cristo. Aí você lembra, tem uma imagem aí? Coloca a próxima imagem aí. Você lembra dessa história em que Deus mandou Abraão subir ao monte, colocar o filho dele sobre um altar e sacrificar o próprio filho? E na hora que ele ia sacrificar, Deus providenciou um cordeiro? O que é que Deus estava... É como se Deus dissesse assim, Abraão, além de provar a sua fé, eu quero tirar aqui uma fotografia profética. Abraão sacrificando o próprio filho. Ali já era uma profecia de que Deus iria sacrificar o seu filho Jesus, que é o cordeiro, em favor da humanidade. Então eles pegam o pão que representa Isaque, que na verdade representa Jesus, eles quebram, enrolam num lenço branco e escondem longe da vista de todos. Como é que Jesus cumpre a festa dos pães ázimos? Então, justamente nessa festa, Jesus cumpre por meio do seu sepultamento. Jesus teve o seu corpo, assim como aquele pão foi moído na cruz. Depois o seu corpo foi retirado da cruz e enrolado num lençol novo de linho. E que cor é esse lençol? Branco. E é escondido longe dos olhos de todo, aonde? Num túmulo cavado na rocha. Marcos 15, 42, 44. E chegada a tarde, aqui é do dia da crucificação, chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação. Que dia da preparação? Gente, Jesus morreu na sexta, e a sexta era o dia da preparação para quê? Para a festa dos pães ázimos, que começava no sábado seguinte. Qual era essa preparação? Era o dia de tirar todo o fermento de dentro de casa. Então olha o que diz aqui, ó. E chegando à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia,
senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Isso era na sexta-feira ainda. Chega José de Arimateia lá e pede a Pilatos: me dê o corpo de Jesus para sepultar. Ele diz: como assim? Já morreu? Porque a turma crucificada passa dias para morrer. Pilatos se admirou. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. O centurião, claro, confirmou. Ele tinha espetado Jesus do lado e Jesus estava morto. Gente, olha que coisa maravilhosa. Não sei se você consegue entender a profundidade disso. Não era normal que um homem crucificado morresse no mesmo dia que foi crucificado. Não era normal que um crucificado morresse tão rápido, mas tinha que ser assim para se cumprir a profecia. Não apenas para que os ossos de Jesus não fossem quebrados, porque se Jesus tivesse demorado a morrer, tinham quebrado as pernas dele. Não só por isso, mas para que desse tempo de Jesus ser sepultado ainda no dia da preparação. Sabe por quê? Porque se Jesus não fosse sepultado antes do sol se pôr na sexta-feira, depois do sol se pôr já começa o sábado para o judeu, porque o dia do judeu ele começa quando o sol se põe. Então, se Jesus não tivesse sido sepultado antes do sol se pôr na sexta-feira, no sábado o judeu não pode fazer nada, muito menos pegar em um corpo morto. Isso gera contaminação espiritual. Então Jesus ia ficar lá na cruz morto sábado inteiro e só poderia ser sepultado no sábado à noite, que seria para ele já as primeiras horas do domingo, e aí ele não teria cumprido a profecia dos pães asmos. E é por isso que ele morre rápido. José de Arimateia vai lá e pede o corpo, e dá tempo, é essa pressa, porque é o dia da preparação. Chegou o sábado, ninguém pode fazer nada, e eles enrolam Jesus no lençol de linho e colocam Jesus lá no túmulo de pedra. Querido, observe, Jesus estava levando com ele todo o fermento da humanidade para a sepultura. Estava levando sobre ele o pecado da humanidade, junto com ele, para a sepultura. Isaías 53:4 era a profecia a respeito disso, escrito mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Diz assim: verdadeiramente ele, está falando de Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Querido, Jesus cumpriu a festa dos pães ázimos à risca. É a segunda festa judaica profética que Jesus cumpriu à risca, durante a festa, no dia exato. É o dia de tirar o fermento, então Jesus sai levando o fermento, o dia exato. Quem entendeu que Jesus cumpriu a festa dos pães ázimos, levando sobre si o pecado da humanidade, sendo levado para o túmulo com ele, diga amém. Amém. Glória a Deus. Terceira festa agora. Jesus cumpriu a festa das primícias com a sua ressurreição. A festa aqui agora, a terceira festa, chamada festa das primícias. Para você não se enrolar, presta atenção. A sexta era Páscoa. Finalzinho da sexta já era a preparação para a festa dos pães ázimos, que começava no sábado. Mas a festa dos pães ázimos ia de um sábado até o outro sábado, era 7 dias. E dentro da festa dos pães ázimos, no domingo, acontecia a terceira festa das primícias. Então as três festas elas estão ali uma em cima da outra. Então não se atrapalhe. As primícias acontecem dentro da festa dos pães ázimos. Levítico 23, 10, 11, 14. O que é essa festa? Vamos ver o que é a festa das primícias. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal
que colherem. Isso é primícia. Primícia significa isso: os primeiros frutos da sua terra. É os primeiros frutos de uma safra. Essas são as primícias. O sacerdote moverá ritualmente o feixe, né, do grão que você trouxe, perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado, ou seja, no domingo, no primeiro dia da semana. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Está dizendo, você não tem direito de comer da sua plantação antes de oferecer a Deus as primícias. Esse era o decreto, essa era a festa das primícias. Como é que acontecia? As primícias, quando o agricultor, aqui nesse caso, a festa das primícias era a colheita da cevada. Era a primeira colheita em Israel, era da cevada. Eles faziam pães de cevada, também faziam pães de trigo. O trigo é a segunda colheita. Aqui era da cevada. Então o agricultor ele plantava o seu campo de cevada. Quando nascia e quando brotava os grãos ali, e quando começava a ficar amarelo, ou seja, dando sinais que iria amadurecer, então o agricultor ia ao templo, ao tabernáculo, e ele falava com um dos levitas, porque os levitas eram uma tribo inteira para servir ao povo. Então um dos levitas que servia no templo acompanhava aquele agricultor e identificava na sua plantação qual era o primeiro feixe que brotou, que começou a amarelar, e ele amarrava uma fita vermelha naquele feixe, e aquele feixe estava identificado. Quando chegasse o dia da colheita, olha como eles levavam a sério os primeiros frutos. Não era pegar qualquer um, isso aqui é a minha primícia, não. Ele identificava qual era realmente o primeiro. Quando chegava o dia da colheita, o agricultor ia lá e colhia só aquele que estava marcado com a fita, que já estava maduro, e no dia da festa das primícias, que era o dia depois do sábado, ele levava aquilo ao templo, e o sacerdote erguia aqueles feixes em cerimonial a Deus, e Deus aceitava aquela oferta como gratidão, e a partir dali, o agricultor estava liberado para fazer a sua colheita e desfrutar da sua plantação. Era isso a festa das primícias, apresentar a Deus os primeiros frutos da colheita, que autorizaria o agricultor a então colher todo o seu fruto. Romanos 11:16, Paulo fala assim, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Está dizendo, se você ofereceu as primícias, isso é santo, então as primícias vai santificar toda a sua colheita. Tudo aquilo é santificado diante de Deus. As primícias santificam a colheita. Como é que Jesus cumpriu a festa das primícias? Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 23. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, as primícias dos que morreram. Porque assim como a morte veio por um homem, ele está se referindo aqui a Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Lembra que Paulo já tinha falado que na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, aqueles que morreram com Cristo serão ressuscitados primeiro? Paulo está dizendo, Cristo quando ressuscitou dos mortos, ele se apresenta a Deus como a primícia daqueles que ressuscitarão, daqueles que morreram e vão ressuscitar. Você diz, mas Cristo não foi o primeiro a ressuscitar, como ele que é a primícia? Lázaro não ressuscitou? No Antigo Testamento não teve ressurreição? Você não entendeu. As ressurreições que tiveram antes, inclusive a de Lázaro, a pessoa estava morta, e algumas horas depois, ou dias no caso de Lázaro, foi ressuscitada para o mesmo corpo material, terreno, corruptível. Jesus, quando ressuscitou, ele já ressuscitou, mas no corpo glorificado e transformado. Então ele é a primícia da ressurreição, porque Paulo diz
que naquele dia que Jesus vier buscar a sua igreja, os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e também receberão, assim como nós, se nós estivermos vivos, né? Senão nós seremos os mortos que vão ressuscitar. Nós receberemos um corpo transformado e glorificado. Então Cristo, ele cumpre as primícias sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos, recebendo um corpo transformado e glorificado. Então ele não apenas ressuscitou como as primícias dos mortos que irão ressuscitar, ele fez isso, queridos, ele fez isso exatamente no dia das primícias. Enquanto as pessoas estavam no templo, levantando seus feixes como primícias, Jesus estava saindo do sepulcro, ressuscitando em vida e num corpo transformado e glorificado. Ele faz exatamente durante a festa das primícias. Isso não pode ser coincidência. É muita coincidência para ser coincidência, querido. É Jesus cumprindo os encontros marcados por Deus através das festas do Messias com o seu povo. Isso é incrível. Então, quando Paulo nos revela, quando Jesus vier arrebatar a igreja, então será feita a grande colheita. Por quê? Porque já foi autorizado fazer a grande colheita. Por quê? Porque as primícias já foram entregues a Deus, e Jesus é essa primícia. Então a festa das primícias foi cumprida, profeticamente cumprida à risca por Jesus, por ocasião da sua, não ouvi, da sua ressurreição. Quem entendeu isso, levanta a mão e diga amém. Quem não entendeu, levanta a mão e diga, não entendi. Então, eu acho que tem gente que entendeu e não está levantando a mão, né? Eu comecei a ficar triste, porque eu vi, está diminuindo o número, viu? Ou estão começando a dormir, ou já estão com preguiça de levantar a mão. Quem entendeu até aqui, levante a mão e diga amém. Amém. Melhorou bastante. Vamos lá, quarto. Jesus cumpriu, agora a quarta festa, a festa de Pentecostes. Quando? Ao enviar o Espírito Santo. A quarta festa no calendário bíblico, calendário judaico, é a festa de Pentecostes, que também já foi chamada de festa das colheitas. Levítico 23, 15 e 17. Você diz, mas festa da colheita de novo? Não já teve das primícias? Aquela era da cevada. Em Pentecostes é a colheita do trigo, é a segunda colheita em Israel. Vamos lá. Levítico 23, 15 e 17. 15 a 17. Explicando o que é a festa de Pentecostes. A partir do dia seguinte ao sábado, no domingo, em que vocês trarão um feixe de oferta ritualmente movida. Está falando de que aqui? Da festa das primícias que a gente acabou de falar. Quando terminar a festa das primícias, ele diz, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, é 7 semanas mais um dia. Até um dia depois do 7º sábado, ou seja, 7 vezes 7, 49, mais 1, 50 dias. E então apresentem uma oferta de cereal novo. Não é aquele cereal que foi colhido há 50 dias, a cevada, é o cereal novo, que é o tempo da colheita do trigo. Apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães, agora não é um feixe, são pães, são 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha. Olha que coisa, cozidos com fermento. Olha que diferença. Aqui em Pentecostes, são 2 pães de trigo, não de cevada, feito com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Então, primeira coisa, a festa de Pentecostes, também era conhecida como festa da colheita, tá? Ela acontece 50 dias depois da festa das primícias, né? São 7 semanas mais um dia. Então a festa de Pentecostes é a segunda colheita do trigo. Na primeira festa das primícias trazia ramos de cevada, mas agora são 2 pães da melhor farinha de trigo com fermento. Queridos, mas por que no Pentecostes
os pães vêm com fermento. Tinha todo aquele negócio de tirar o fermento. Primeiro, o pão de cevada. Como é que eu vou explicar isso? O pão de cevada, gente, isso é um mistério tremendo. Se você não entender, não se preocupa não, tá? Se você está começando a ler a Bíblia agora, mas o pão de cevada, sem o fermento, ele representa Cristo. Não sei se eu digo, mas eu vou dizer, mas se você não entender, não se preocupe com isso não. Quem já ouviu a história de Gideão? Misericórdia. Gideão, aquele cabo medroso que estava escondido quando os inimigos vinham. Que Deus mandou ele formar um exército, e o exército era grande, mas Deus vai tirando, ficou só 300. Agora com esses 300 tu vai lutar contra um exército, sei lá, mais de 20 mil. E aí Gideão chega lá perto do acampamento e olha assim, os soldados pareciam areia do mar. O exército que Deus disse, eu vou dar a vitória só com esses 300. Aí Deus disse, para você saber que eu vou dar a vitória a vocês, chega perto lá dos soldados lá, inimigos, para você ver o que eles vão dizer. Aí Gideão, escondido, né? Chega lá perto dos soldados inimigos, um está contando para o outro, rapaz, eu tive um sonho. O que foi o sonho? Ele disse, eu sonhei como um pão de cevada que vinha caindo do céu, rodando e caía sobre o nosso acampamento e virava as barracas. Aí o outro, olha o entendimento do outro. Isso é a espada de Gideão que vem sobre nós, vamos embora daqui. Aí correram todo mundo. Aí você diz, mas o que tem a ver, gente? Um pão de cevada girando, caindo do céu. Aí Jesus é o que? É o pão vivo que desceu do céu. Jesus nas primícias é o que? Da cevada, sem o que? Sem o fermento. O pão de cevada sem fermento, ele representa Cristo. Ali, gente, o Antigo Testamento está cheio de profecias sobre Jesus. Agora os 2 pães de trigo com fermento em Pentecostes representam o que? Queridos, o Pentecostes ali é o início, ali marca o início da igreja. E ao contrário de Jesus, nós temos fermento, nós temos o que? Pecado. Então aqueles 2 pães já representam a igreja, que é formada por quem? Por 2 povos, judeus e gentios, e ambos com fermento. Olha que coisa maravilhosa. Os judeus não faziam ideia do símbolo daquilo, mas é por isso que tinha 2 pães com fermento, porque o Pentecostes é o início da igreja. Então a festa de Pentecostes era uma celebração que comemorava também, sabe o que? Entre Israel, também apontava para o passado. A festa de Pentecostes, ela celebrava o recebimento da lei de Deus nas tábuas, né, de pedra lá no Monte Sinai, logo depois que eles saíram do Egito. Então eles celebravam o momento em que a lei de Deus foi dada a eles. Essa também era a celebração do Pentecostes. Além da colheita, celebravam o dia em que Deus deu uma lei para eles, em tábuas de pedra. Queridos, mas no Pentecostes, sabe qual foi o cumprimento profético? Olha a profecia que tinha, Jeremias 31, 32 e 33. Capítulo 31, versículo 32 e 33. Olha a profecia: não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei, aqui é Jeremias, com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e o escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Como é que Deus escreveu a sua lei, que antes era em tábuas de pedra e por isso o povo desobedeceu, e agora ele escreveu nos corações, por meio do Espírito Santo, que agora habita em nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo? E quando foi que Jesus enviou, porque foi Jesus que enviou o Espírito Santo? Quando? No dia de Pentecostes. Tem gente que não entende, tem gente que acha que aquele dia que o Espírito Santo desceu, passou a ser chamado Pentecostes. Não, gente, estava acontecendo a festa do Pentecostes, que acontecia há milhares de anos. Se você lê em Atos, eu não coloquei aqui, mas lá em Atos diz assim: estavam reunidos cerca de 120 dos discípulos, ali eram todos judeus ainda, reunidos,
cumprindo-se o dia de Pentecostes, então o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles estavam reunidos por causa do dia de Pentecostes. E aí, no momento que estavam celebrando o Pentecostes, Jesus cumpre profeticamente e derrama o seu Espírito Santo sobre eles, e agora a lei de Deus é escrita no coração deles e não mais em tábuas de pedra. E sabe o que é incrível? Lá no Monte Sinai, quando Deus chamou Moisés lá em cima do monte para dar a eles as leis, e Moisés passou muito tempo lá em cima e estava demorando. Quando Moisés desceu, o que é que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro, e estava adorando um bezerro de ouro, e Deus se irou contra aquela idolatria, e naquele dia foram mortos cerca de 3.000 homens, por causa do pecado da idolatria. Mas no Pentecostes, o dia em que Deus escreveu a sua lei nos corações, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, e 3.000 homens se converteram naquele dia. Olha que coisa! Lá no Sinai, 3.000 morreram por causa da idolatria. Em Pentecostes, 3.000 foram salvos por causa da graça e do Espírito Santo de Deus que desceu sobre a igreja. E a partir dali, o Espírito Santo agora habita em todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então Jesus cumpriu à risca o Pentecostes como? Enviando o seu Espírito Santo, que ele prometeu exatamente no dia de Pentecostes. E os 2 pães de trigo com fermento representam o surgimento da igreja que se cumpre exatamente em Pentecostes. Queridos, está me acompanhando aí? Já tivemos 4 festas. Jesus cumpriu as 4 na sua primeira vinda. Mas sabe o que acontece depois da festa de Pentecostes no calendário das festas? Você viu que foram rapidinho, né? A gente teve a primeira festa da Páscoa, na sexta. No sábado já era a preparação. Aliás, no final da sexta era a preparação. No sábado já começava a festa dos pães ázimos. No domingo já foi as primícias. 50 dias depois já foi o Pentecostes. Rapidinho, 4 festas. Aí Jesus cumpre tudo, volta para o céu. Sabe o que acontece no calendário das festas? Agora tem um intervalo enorme da 4ª festa para a 5ª festa. Será que isso é coincidência? Você está pegando aí? Agora tem um intervalo. Sabe quanto tempo vai passar do Pentecostes até a próxima festa, que é a festa das trombetas? Vai passar cerca de 6 meses no calendário, um período enorme, até que chega a 5ª festa, que é a festa das trombetas, que ocorre no 7º mês do calendário judaico, que é o mês de Tishri. Então, até esse intervalo longo, ele tem um símbolo profético, que, ou seja, existe um longo intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, quando ele virá para cumprir as 3 últimas festas proféticas que ainda existem para serem cumpridas. Então, quinto, Jesus cumprirá. Agora nós estamos falando do nosso futuro. Até agora nós estamos falando do nosso passado. A partir de agora estamos falando do nosso futuro. Quinto, Jesus cumprirá a festa das trombetas ao arrebatar a sua igreja. Então agora a gente está falando de futuro. A próxima festa no calendário depois do Pentecostes é a festa de trombetas. Queridos, pense comigo. Se Jesus fez questão de cumprir todos os acontecimentos à risca, nas 4 primeiras festas, nos dias exatos das festas bíblicas, será que ele não cumprirá os acontecimentos da sua segunda vinda nos dias das festas bíblicas também? Não faz sentido isso? Será que agora vai mudar a regra? Ele vinha cumprindo na sua primeira vinda as festas, e agora na segunda vinda ele vai deixar as festas para lá? Faz sentido que ele vai cumprir também as 3 festas bíblicas que faltam. Levítico 23, 24 fala da festa das trombetas. Diga também aos israelitas no dia 1º do 7º mês, que já está no 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, comemorada com toques de trombeta. Toda festa de trombeta, ela se torna um Shabat. Sabe o que é o Shabat? É o sábado, que não necessariamente, gente, é o sábado depois da sexta-feira, mas sempre que tem um dia de descanso entre os judeus é chamado de Shabat. Por isso que diz, por que vocês não guardam o sábado, né, como os adventistas guardam? O nosso pecado não é não guardar o sábado depois da sexta antes do domingo, porque o mandamento não é guardar o sábado depois da sexta antes do domingo. O mandamento lá é o Shabat, é o dia de descanso.
É o 7º dia depois de 6 dias de trabalho. Esse é o nosso pecado. Afinal das contas, os adventistas terminam se saindo melhor do que a gente, porque a gente deveria guardar o 7º dia depois de 6 dias de trabalho. Mas é por isso que nós não guardamos o sábado depois da sexta-feira, porque a Bíblia não fala desse sábado, fala do Shabat, que é o dia de descanso. Toda festa das trombetas, independente se cai na terça, na quarta, né, é um Shabat, é dia de descanso, é um sábado, né? Só que não é sábado, é Shabat, né? Vem do hebraico. Então o dia das trombetas é uma convocação solene que ordena o início da preparação para o dia do julgamento e dia do perdão. Então a festa das trombetas é uma preparação para o dia do perdão e o dia do julgamento, que é a próxima festa que a gente vai ver. Então trombeta também anuncia o início de um período de arrependimento, de confissão de pecados, que vai durar 10 dias. Então a festa das trombetas, não é que a festa dura 10 dias, a festa das trombetas é o anúncio que vai iniciar-se 10 dias de purificação, de arrependimento, de quebrantamento entre o povo. Como é que acontece a festa das trombetas? São 30 toques de trombeta, divididos em 3 grupos de toques. Toques curtos, toques médios e toques longos de trombeta. Não imagina um instrumento musical, não. É aquela trombeta de chifre de carneiro que eu mostrei aqui domingo passado. Depois desses 30 toques, divididos em 3 grupos de toques curtos, toques médios e toques longos, vem o que eles chamam de a última trombeta. Então vem a última trombeta, que é o último toque de trombeta, que é um toque forte e contínuo, que a pessoa que está tocando, ela toca forte de forma contínua até acabar o fôlego. Então essa é a última trombeta, é o último toque de trombeta, encerrando os toques de trombeta. Uma curiosidade, todas as festas de Israel começam na lua cheia, mas a festa das trombetas começa na lua nova. Daqui a pouco você vai entender a importância disso. Aí você pode estar pensando assim, espera aí, pastor, as implicações disso são sérias. Se Jesus cumprir a festa das trombetas com o arrebatamento da igreja, então você está dizendo que Jesus vai arrebatar a igreja no dia da festa de trombetas? Num dia de festa de trombetas em Israel? Então a gente sabe o dia. A Bíblia diz que a gente não pode saber o dia, então a gente sabe o dia e a gente sabe a hora? Não. A lógica é essa, que provavelmente, se Jesus cumprir a lógica do que nós vimos até agora, ele vai arrebatar a sua igreja numa festa de trombetas. Mas como é que a gente vai saber o dia? Primeiro, pode ser na festa de trombeta desse ano, pode ser na festa de trombeta do próximo ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Como é que você vai saber o dia? Você não sabe o dia. Outra coisa, você também não sabe a hora. Sabe por quê? Como é que acontece a festa de trombetas? Mesmo que você soubesse o dia, você não ia saber a hora, mas você não sabe o dia. A festa de trombetas, ela acontece na lua nova. E o que acontece? A lua nova, a trombeta era tocada, o primeiro toque de trombeta acontecia quando o primeiro filete da lua nova aparecia no céu escuro. Só que isso carece, no caso da tradição judaica, carece da observação a olho nu. Então o sacerdote que dá ordem para tocar a trombeta, quando ele avista o primeiro filete da lua nova aparecer no céu. Só que às vezes o céu está nublado, às vezes na hora que nasce ele não viu, porque tinha uma nuvem na frente. É tanto que eles tinham o costume de mandar mensageiros ao deserto, para ver em vários lugares diferentes. Se a lua nova nascesse, o primeiro que visse já dava o sinal para que o sacerdote pudesse ordenar o toque de trombeta. Mas o que se dizia sobre a festa das trombetas é que você não sabe a hora que ela vai começar, porque é na hora que o sacerdote identificar o primeiro filete de lua nova no céu. E isso não é preciso, porque depende da visão do sacerdote, e pode ter nuvens naquele dia e o sacerdote demorar demais para ver a lua nova. Então, era comum se dizer que não sabia-se a hora que ia começar os toques de trombeta, e todo mundo esperava pela ordem do sacerdote. Veja essa revelação de Paulo em 1 Coríntios 15, 51 e 52, quando ele fala sobre o arrebatamento. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num momento,
num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo, ele diz que o arrebatamento, e a ressurreição, na verdade a ressurreição dos que morreram em Cristo e o arrebatamento, vai acontecer no som da última trombeta. Mas ele diz, é num abrir e fechar de olhos. Sabe o que é que, entre o povo de Israel, o que é que significa? O que é o abrir e fechar de olhos? O abrir e fechar de olhos é a forma de dizer a mudança de um dia para o outro. Porque o calendário judaico é assim, quando é que terminou um dia e começou o outro? Quando nasce a lua, quando o sol se põe. Então é num piscar de olhos você sai de um dia para o outro. Então a transição de um dia para o outro é num abrir e fechar de olhos. Então Paulo está dizendo que a vinda de Cristo será num abrir e fechar de olhos. Isso já aponta para a festa das trombetas. E ele ainda diz, será ao som da última trombeta. E na festa de trombetas existe uma última trombeta diferenciada de todas as outras. Então tem muita gente que lê esse texto e pensa, Paulo está falando da 7ª trombeta do Apocalipse. Mas provavelmente, seguindo esse raciocínio, Paulo está falando da última trombeta, da festa das trombetas. Então Paulo estava falando da festa das trombetas, pois nessa festa existem vários toques de trombeta, mas também existe a última trombeta. Agora pensa comigo, coloca aí na tela, eu acho que tem uma tela aí, isso. Pensa comigo, se Deus fez questão de que Jesus fosse crucificado exatamente na Páscoa, Jesus fosse sepultado exatamente nos pães ázimos, Jesus ressuscitasse exatamente nas primícias, Jesus enviasse o Espírito Santo para começar a sua igreja justamente no Pentecostes. Eu pergunto, seria difícil acreditar que Jesus arrebataria a sua igreja na festa das trombetas? Eu acredito que segue a lógica. Eu não estou batendo o martelo dizendo vai ser, mas eu estou dizendo a vocês, queridos, se a gente prestar atenção, as sombras contidas, as profecias contidas nas festas, está apontando para isso. Sexto, Jesus cumprirá o dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur, ao retornar a segunda vez. Então, aqueles que acreditam no pré-tribulacionismo, então o arrebatamento da igreja é um evento secreto que acontece antes da grande tribulação, e a segunda vinda de Cristo é o que acontece no final da grande tribulação, que ele vem em glória, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, ele vem montado no cavalo branco, é outro evento. Então, o arrebatamento seria o cumprimento da festa das trombetas, e a segunda vinda de Cristo em glória seria o Yom Kippur, ou o dia da expiação, ou o dia do perdão. Dia da expiação, que é a mesma coisa do dia do perdão. Levítico 23, 27. O 10º dia deste 7º mês, dentro do mês de Tishri também, o 7º mês, é o dia da expiação, é outra festa. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se, e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Olha só, no dia da expiação, o dia do perdão, é o dia de se humilhar na presença do Senhor. É o Yom Kippur, é o dia da expiação. Queridos, é também chamado de o grande dia do juízo. É o dia em que Deus julga o povo e concede ao povo o seu perdão. O dia da expiação em Israel, a festa de Yom Kippur, o dia da expiação, era o dia de cobrir os pecados do povo. Agora não entenda errado, não é encobrir, não é que você encobriu, botar para debaixo do tapete. É o dia de cobrir o pecado do povo, através de quê? Do sangue do Cordeiro. Como é que era o dia da expiação? Como é que acontecia essa solenidade? Era o dia em que o sumo sacerdote entrava no templo ele entrava no lugar santo dos santos, onde tinha a Arca da Aliança. Tem uma imagem aí da Arca da Aliança? Pronto.
Lá está a Arca da Aliança. Era um caixote grande de madeira revestido de ouro, com essa tampa com 2 anjos, né? Um apontando para o outro, e dentro dessa caixa de madeira, dentro dessa Arca da Aliança, lá tinha as tábuas da lei, um pote do maná do deserto e o cajado de Arão que floresceu. O cajado era um pedaço de pau sem vida, e Deus fez de forma sobrenatural ele florescer, criar folhas. Essa arca, esses objetos dentro da arca representavam, além de representar, né, a lei de Deus, né, o cuidado de Deus através do cajado, né, a provisão de Deus através do maná, mas esses objetos também representavam o pecado do povo, porque o povo quebrou a lei de Deus, o povo rejeitou o alimento que ele mandou do céu. O povo diz: nós não queremos mais esse maná vil, e o povo se rebelou contra a autoridade de Arão. É por isso que Deus fez o cajado florescer, para dizer assim: Arão está comigo, vocês vão obedecer a ele. Então a arca, o que tinha dentro da arca representava o pecado do povo. Então o que é que o sumo sacerdote fazia? Ele fazia sacrifício, e ele pegava o sangue do cordeiro e ele aspergia, ele jogava ali sobre a tampa da arca. Então, quando ele jogava o sangue do cordeiro sobre a tampa da arca, o que é que ele estava fazendo? Ele estava cobrindo os pecados com o sangue do cordeiro. E simbolicamente o que é que acontecia? Deus, ao olhar para a arca, ele não via mais o pecado do povo, mas ele via o sangue do cordeiro, que foi derramado para que o povo fosse perdoado. Então, depois do sacrifício, o sacerdote saía do templo e o povo estava todo do lado de fora, reunido do lado de fora do templo. Então o sacerdote saía do templo, porque Deus falava ao sacerdote se tinha perdoado ou não o povo, se tinha aceitado o sacrifício ou não, e o povo ficava lá. Deus nos perdoou, vai ser dia de castigo ou dia de perdão? Era o dia da expiação. Expiar significa tirar o pecado. Então o povo ficava lá do lado de fora do tabernáculo ou do templo, aguardando ansiosamente, na expectativa, até que o sacerdote saía e anunciava ao povo que Deus recebeu o sacrifício e perdoou o povo. Então o povo celebrava o dia da expiação, o Yom Kippur. Mas também é dia de terror para aqueles que não são do Senhor, né? O dia da expiação, o dia de Yom Kippur, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, será o dia do perdão para o seu povo, sim, para Israel, sim, mas será um dia terrível para os que receberam a marca da besta na grande tribulação. Apocalipse 6, 16, 17 diz assim, ó: eles gritavam às montanhas e às rochas, eles dizendo para as montanhas e para as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Esses são aqueles que receberam a marca da besta durante a grande tribulação, e na vinda do Senhor, esse é o sentimento que eles terão. Mas Israel vai estar aguardando a sua expiação, a sua salvação na vinda de Jesus. Querido, Yom Kippur, ou dia da expiação, é o dia que Jesus virá com o seu exército, montado no cavalo branco, para destruir o anticristo, o falso profeta e o exército que ele juntou para destruir Israel. Israel estará sendo guardado no deserto por Deus, e Jesus vem no seu cavalo branco com o seu exército para destruir aquele exército, destruir o anticristo e o falso profeta, e amarrar Satanás, e ele ficará amarrado por 1000 anos. E depois nós vamos falar disso, não hoje. Sétima festa agora, sétima e última festa. Não é nem meia-noite, gente. Jesus cumprirá a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ou Sukkot, com a instalação do seu reino milenar. O que é o reino milenar? Milenar tem a ver com 1000 anos. Jesus, querido, quando Jesus vier, no final da grande tribulação, ele vai lançar o falso profeta e a besta na prisão, e vai lançar o diabo, vai ser acorrentado. Então Jesus vai inaugurar um reino terreno
que vai durar 1000 anos, e nós, a igreja de Jesus e Israel, salvo por Deus, reinaremos com Cristo por 1000 anos no seu reino milenar. E esse reino de Cristo na terra por 1000 anos será o cumprimento da festa dos tabernáculos. Levítico 23, 34, 42, 43 fala o que era a festa dos tabernáculos. Diga ainda aos israelitas: no 15º dia desse 7º mês, observe, é tudo no 7º mês, é tudo pertinho ali. Então você observe, as 4 primeiras festas foi tudo pertinho, as 3 últimas também tudo pertinho. Diga aos israelitas: no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam o que eu fiz aos israelitas, que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então o que era a festa das cabanas? Elas lembravam para o passado, elas celebravam e lembravam o tempo que Deus os tirou do Egito e conduziu eles para o deserto, porque no deserto eles moravam em cabanas. Então todos os anos, nesta época do 7º mês, no 15º dia do 7º mês, eles habitavam, eles montavam tendas, cabanas, e eles moravam, em vez de morar nas suas casas, eles se mudavam para cabanas. Durante 7 dias, Israel, o povo, morava na cabana, lembrando o tempo em que eles passaram no deserto. Mas a festa das cabanas ou dos tabernáculos também é profética, e ela aponta para o futuro. É um memorial, mas é também uma profecia. Ela aponta para o dia em que Jesus vai reinar com o seu povo na terra. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele mandou Moisés construir um tabernáculo. Aonde? Entre as cabanas do povo. Lembra disso? E aquele tabernáculo era chamado, sabe de quê? A tenda do encontro. Encontro de quem? De Deus com o seu povo. Gente, você sabe qual era a imagem que o acampamento de Israel formava? Coloca aí. Se você ler a Bíblia, essa imagem foi feita a partir do relato bíblico, dizendo tal tribo vai ficar ao norte, tal tribo vai ficar ao sul. Quando você monta com base na descrição, era assim que era montado o acampamento de Israel quando eles paravam. Às vezes passava meses, anos parado num canto só. É o formato de uma cruz, você está vendo? É o formato de uma cruz, e ali no meio está o tabernáculo onde Deus habitava. Gente, Jesus não foi um improviso de Deus, sempre foi o plano de salvação, foi Jesus Cristo. Aí desde o início, o povo de Israel não fazia ideia, mas até com a formação do acampamento, eles estavam profetizando Jesus Cristo. E quem lembra, não está aí na tela, mas quem lembra do primeiro capítulo do Evangelho de João, que diz que ele, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Provavelmente você já ouviu ou já leu esse texto, que ele se fez carne e habitou entre nós. Sabe qual é a palavra grega que foi traduzida para nós ali como habitou? É tabernaculou. E ele tabernaculou entre nós. A ideia de tabernáculo é a ideia de morar. Então a festa dos tabernáculos não era só lembrar que Deus tinha conduzido o povo pelo deserto, mas era profetizar que Deus vai morar e reinar com o seu povo por meio de Jesus Cristo. Então o cumprimento da festa dos tabernáculos será Jesus habitando e reinando fisicamente no meio do seu povo aqui na terra, durante 1000 anos. Ele vai instalar o seu reino milenar na terra. Isso será depois da grande tribulação. Mas o cumprimento da festa dos tabernáculos, você pode dizer, também ela prossegue depois do milênio, na eternidade, no novo céu e nova terra, na nova Jerusalém que descerá do céu. Apocalipse 21, 2 e 3 diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Glória a Deus.
A festa dos tabernáculos é Deus habitando entre nós, Jesus reinando. É a profecia feita a Israel de que Jesus, um descendente de Davi, reinaria sobre Israel e vai reinar por 1000 anos. Você diz, mas que história é essa de milênio? Eu ainda vou falar sobre milênio. Você já viu alguma coisa sobre milênio? Gente, você já viu como é difícil alguém falar sobre milênio? Eu andei pesquisando, eu não encontrei praticamente nada de ninguém falando sobre milênio. Sabe por quê? Porque o trecho da Bíblia que fala sobre milênio é bem pequeno e existe mais dúvida do que certeza sobre milênio. A única certeza é que haverá milênio, mas a gente vai trazer uma mensagem para falar sobre milênio e sobre a eternidade no final dessa série. Então, para concluir, queridos, glória a Deus, para concluir, quando se cumpre, preste atenção, isso é importante. Veja bem, quando chega o tempo de Jesus vir como Messias, cumprir as profecias, era necessário que houvesse nação de Israel. Quando Jesus foi para vir a primeira vez, antes da primeira vinda de Jesus, vocês sabem que houve um período em que Israel foi destruído. Primeiro os sírios invadiram lá, depois a Babilônia, levaram cativos, Israel ficou às ruínas, destruíram o templo, destruíram a cidade, destruíram os muros. Jeremias ficou lá lamentando e profetizando no meio das ruínas, e o cativeiro babilônico durou lá dezenas de anos. Mas quando Deus começou a montar de novo o cenário para Jesus vir, o que é que aconteceu? De forma sobrenatural, Deus conduziu a reconstrução da nação de Israel, através de Zorobabel, de Esdras e de Neemias. Lembra disso? Ele enviou Neemias para reconstruir os muros, depois foi reconstruído o templo, a cidade se ergueu, o povo retornou do exílio e formaram de novo a nação de Israel. Debaixo de muita oposição, mas formaram de novo a nação de Israel. Porque se não existisse nação de Israel, não existiria encontro com o Messias. Então Deus reconstruiu Israel, e aí Jesus veio a primeira vez. Morreu, foi sepultado, ressuscitou, enviou o Espírito Santo. E o que aconteceu alguns anos depois? O que aconteceu alguns anos depois? Cerca de 40 anos depois, Jerusalém foi destruída de novo no ano 70. Vieram destruir Jerusalém, tocaram fogo no templo. Tudo que restou lá foi o Muro das Lamentações. A cidade foi incendiada e os judeus, o povo de Israel foi espalhado pelo mundo inteiro e a nação de Israel deixou de existir. Mas Jesus prometeu que iria voltar, e Ele tem que voltar para cumprir as profecias. E sabe o que está acontecendo? Deus de novo está restaurando Israel. Por quê? Ele está de novo montando o cenário e o palco para que o Messias venha. Foi assim na primeira vinda. Parecia impossível que Israel voltasse a existir, e voltou a existir com seus muros, com a cidade e com o templo. Hoje, há um tempo atrás, no início do século passado, parecia impossível, mas nós vimos na mensagem passada que em 1948, tem uma imagem aí, em 1948, por um milagre, em um único dia, nasceu de novo a nação de Israel. Olha a capa da revista Veja de 1948, nasce o país dos judeus. Israel como nação foi restaurada, passou a existir novamente. Isso é profético. Deus está preparando o cenário para Jesus vir mais uma vez cumprir as profecias que faltam, e agora as profecias ligadas à sua segunda vinda. Então Ele reconstrói a nação de Israel em 1948, mas ainda faltava uma coisa, faltava Jerusalém. Jerusalém ainda estava sob o poder dos outros, dos árabes, dos inimigos de Israel. E o que acontece? Em 1969, através da Guerra dos 6 Dias, Israel então toma posse de Jerusalém. E agora Jerusalém passa a ser de Israel. Recentemente, inclusive, declarou que a capital é Jerusalém, porque ele tinha sido proibido disso, tinha que ser Tel Aviv. Não podia dizer que Jerusalém era a capital,
Mas quando o Trump lá ganhou a eleição e bateu de frente e colocou a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, então Israel criou coragem também, disse: a nossa capital é Jerusalém. Deu uma confusão, talvez você viu no jornal e nem entendeu, mas Jerusalém agora está sob poder, agora não, já há algum tempo está sob poder de Israel, embora o monte do templo ainda não, ainda tem aquela mesquita lá em cima, querido, mas ainda resta uma coisa: o Estado de Israel, Jerusalém, mas ainda não tem templo lá. Lá em cima do monte do templo está uma mesquita com uma cúpula dourada, e quando fala em Israel, que mostra uma foto, já mostra aquela mesquita. O cartão postal de Israel é uma mesquita muçulmana. Ali é o lugar onde estava o templo de Deus. Aí você diz: mas é impossível construir o templo de novo. Não que Deus precise do templo, mas para se cumprir as profecias. Deus não precisa mais de templo construído por mãos humanas, mas ainda vai ser construído. Você diz: mas é impossível. É impossível. Como assim é impossível? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma imagem aí. Em Israel existe um grupo forte lá, chamado Instituto do Templo. É um grupo de judeus grande, patrocinados inclusive pelo governo. Eles estão com tudo pronto para reconstruir o templo em Jerusalém. Eles não sabem como exatamente vão conseguir autorização para construir o templo, tirar aquela mesquita de lá, mas eles creem que Deus fará. Eu não sei se vai ser Deus, eu sei que Deus vai permitir que fará. Eu imagino que quem vai providenciar, quem vai desenrolar esse imbróglio com o Islã vai ser o anticristo. E é por isso que o Israel de hoje vai se prostrar diante do anticristo e achar que ele é o verdadeiro Cristo, o Messias, porque ele vai trazer uma falsa paz e conceder a eles o sonho de reconstruir o templo. Isso é uma imaginação minha. E se ele tiver origem do Oriente Médio, é mais provável ainda que ele consiga negociar esse acordo com o Islã. Mas já está tudo pronto para construir esse templo de novo. Por que eu digo que vai ter o templo? Porque na profecia de Daniel e de Mateus 24 de Jesus, diz que o anticristo vai profanar o templo e vai entrar no templo e se proclamar como se fosse Deus. Então eu acredito que vai existir um templo novamente lá, e seguindo a lógica. Mas o que eu quero dizer, queridos, a nação de Israel voltou a existir, Jerusalém voltou para o domínio de Israel. Então veja, tudo está montado, o cenário está montado. A reconstrução do templo, provavelmente a igreja não vai ver a reconstrução do templo. Se estivermos certos, se os pré-tribulacionistas estiverem certos e nós formos arrebatados antes da grande tribulação, provavelmente não veremos a reconstrução do templo. Se estivermos errados e a igreja for arrebatada no final da grande tribulação, então veremos a reconstrução do templo. Mas nós não precisamos que o templo seja reconstruído para que a igreja seja arrebatada, porque já pode ser nesta festa das trombetas. Vocês que mês é? É entre setembro e outubro. Pode ser na próxima, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50 anos. Só sei que está perto, comparado ao que já passou, está perto porque os sinais estão aí. Então Jesus já tem o seu cenário preparado, porque ele vai voltar em Jerusalém, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. É assim que o profeta Zacarias diz que será. Então, querido, creia que a vinda de Jesus e o nosso encontro com ele nas alturas está próximo. É como ele diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Querido, fique em oração. Deixa eu falar, eu não quero gastar tempo, mas eu não quero deixar você sair daqui sem ter a oportunidade de se tornar discípulo de Jesus. Isso aqui não adianta de nada, esse conhecimento não adianta de nada se você não for um discípulo de Jesus. O que adianta você saber de tudo isso? E Jesus vir buscar a igreja, arrebatar a igreja, seja no início ou no final da grande tribulação, e você não ir com ele. Para ir com ele você precisa ser discípulo de Jesus, você precisa ter os seus pecados lavados
pelo sangue de Jesus. Você precisa crer em Jesus e recebê-lo como teu cordeiro, como aquele que sacrificou em teu lugar, mas também recebê-lo como teu leão, como aquele que vai reinar sobre você. Você só vai estar no reino milenar de Cristo se você já for um discípulo dele, um súdito dele hoje. Você vai ter direito de reinar com Cristo se ele já reinar sobre você agora. Então abra essa porta do seu coração e da sua vida. Receba Jesus como seu Salvador, mas receba Jesus como teu Senhor. Viva para imitá-lo, viva para agradá-lo, viva para segui-lo, viva para obedecê-lo. É isso que é ser discípulo de Jesus. Então, se você está aqui, quer abrir essa porta agora para o Senhor, dizer: entra na minha vida, seja o meu Salvador e o meu Senhor, confessar os seus pecados e ser lavado pelo sangue de Jesus, então ore comigo agora. Só você que ainda não é discípulo de Jesus, só você que nunca fez uma oração assim. Os demais oram por aqueles que ainda não fizeram, para que tenham coragem de fazer. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu preciso do teu perdão, da tua graça e da tua misericórdia. Perdoa, Deus, os meus pecados, lava-me com o sangue do teu Filho Jesus, santifica-me e purifica-me. Agora diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz e eu senti o Senhor bater aqui na minha porta, e eu decido abrir essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida, seja o meu Salvador, o meu Cordeiro, reine sobre mim, seja o meu leão, me transforme em alguém parecido contigo, transforma a minha mente, transforma o meu coração, transforma a minha forma de enxergar a mim, os outros e o Senhor. Eu quero viver para o Senhor, e tudo que há em mim, na minha mente e no meu coração, que não te agrada, eu peço que o Senhor retire de mim, leve embora agora. E é assim que eu oro e agradeço e louvo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.